Dando continuidade aos exercícios de exponenciais, nós temos hoje uma situação de gráficos. Suponha que um corpo com temperatura positiva seja inserido em um meio cuja temperatura é mais baixa do que o do corpo. A tendência natural será a diminuição da temperatura do corpo. Newton, estudando esse fenômeno, descobriu que a temperatura T do corpo decrescente, lembre, a temperatura do corpo decresce à medida que o tempo T passa, segundo, está aqui a equação, segundo essa equação, onde o E é a base do logaritmo natural. A, B e E elevado a K são constantes positivas. Assinale a alternativa na qual consta o gráfico cartesiano que melhor representa, tá certo? Nesse fenômeno, a temperatura T em função do tempo. Temperatura T em função do tempo. Então, nós temos aqui. Vamos pegar a lei de formação, que é dado por T, em função, temperatura em função do tempo, que é dado por essa expressão. A mais B vezes E elevado a menos KT. Trata-se de uma função exponencial decrescente. Vamos imaginar para T igual a zero, no momento inicial. Então, a temperatura T0 vai ser A mais B E elevado a menos K vezes zero. Então, isso aqui é igual a 1. Então, nós temos que a temperatura inicial do corpo é A mais B. Pronto. Para T igual a 1, T1, nós vamos ter A mais B elevado a menos K vezes 1. Então, T1 vai ser igual a A mais B vezes menos K. Se nós observarmos, como aqui nós temos, E elevado a menos K. Expoente 1, então, essa lei de formação, esse valor para T igual a 0, esse valor para T igual a 1, observem que trata de uma exponencial, certo? Com expoente negativo. Então, isso aqui nos gera, vai gerar, é como se eu tivesse 1 sobre E elevado a K. Então, regras bem claras, que diz, numa exponencial, se eu tenho f de x, a mais b, vezes c elevado a x, em função dessa base, se a base da exponencial, lembrem, se a base for maior do que 1, temos que a função ela é crescente. Se essa base, que no caso é C, se essa base estiver entre 0 e 1, se essa base estiver entre 0 e 1, a função ela é decrescente. Então, a função exponencial, ela tem essa característica da função crescente, e tem a característica da função decrescente. A minha função
função da temperatura é igual a mais B elevado a menos KT. Eu posso imaginar essa função do tipo A mais B 1 sobre E elevado a KT, porque o T é positivo. Então, veja aqui comigo, trata-se de uma função, esse valor está entre 0 e 1, certo? Esse valor 1 sobre E está entre 0 e 1. Se está entre 0 e 1, trata-se de uma função decrescente. Então, trata-se de uma função decrescente. Lembre que isso aqui é A mais B. Para tempo, temperatura, o nosso amigo, certo? Em função do tempo. Se nós observarmos os gráficos, ó, se nós observarmos 3 gráficos, essa não, que é uma exponencial, poderia nos confundir com essa, se trata de uma equação de uma função linear, de uma parábola, ok. Então, o item correto está no item E. Trata-se de uma função exponencial decrescente. Um outro gráfico, que é a função, que é a questão de número 90, análise de outro gráfico. Ele diz o seguinte, que a população, questão 90, a população da cidade X aumenta 1.500 habitantes por ano. E a população da cidade Y aumenta 3, certo? 3% ao ano. Considere os seguintes gráficos. Então, eu tenho esses gráficos. Analisando o gráfico assim, assinala a opção que indica aquele que melhor representa o crescimento da populacional P da cidade X e Y, respectivamente. Então, senhores, então vamos só fazer uma pequena mudança aqui. Então, aqui, trata-se, então, deixa eu, ó, trata-se do gráfico 1, certo? Trata-se do gráfico, deixa eu, aqui trata-se do gráfico 1, trata-se do gráfico 2, trata-se do gráfico 3 e trata-se do gráfico 4. Porque ele está trabalhando em função do gráfico 1, 2, 3 e 4. Então, nós temos esses 4 gráficos. Então, vamos analisar gráfico por gráfico. O gráfico X, ele diz assim, a população de uma certa cidade X aumenta 1.500 habitantes por ano. Então, ele aumenta por ano. Então, mais 1.500 por ano. Ele aumenta 1.500 habitantes por ano. O gráfico Y, certo? Ele aumenta 3% ao ano. Então, o aumento é de 3% ao ano. Ora, nessa situação aqui, trata-se de uma função linear. Trata-se de uma função linear. Nessa situação aqui, trata de uma função parabólica. Pronto. Ora, se trata de uma função linear, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um crescimento bem simples, ó. Então, nós vamos ter aqui, se é linear, certo valor, cada semana ou cada ano aumenta 1.500. E aqui, parabólico implica, ó, tá certo?
a ideia é mais ou menos essa do nosso x, y, nossa situação. Ora, linear, por quê? Só para a gente ter uma ideia. No momento, a gente chama de A1, é o primeiro, então eu tenho uma certa quantidade. Então, eu tenho uma certa quantidade de A. O A2 vai ser A mais 1.500. O A3, a população, vai ser esse aqui mais, A mais 1.500, certo? Então, 1.500. Então, temos aqui, vai ser isso aqui mais 1.500, então vai ficar mais 3.000. Então, aumenta linearmente. Aqui, já a coisa acontece assim. Se o A1, no momento inicial, o A1, se for o A0, se for 100, o A2 vai ser 100 mais 3% desse 100. O A3 vai ser isso aqui, mais, vai ser quem? Esse valor aqui, 3% é 3, então seria 103 mais 3% de 103. Então, ele cresce como se fosse uma parábola. A ideia é essa. Então, implica que o gráfico X tem esse formato, o gráfico Y tem esse formato. Então, o gráfico X, então vamos lá. Isso aqui caracteriza o gráfico X, só uma ideia. Isso aqui caracteriza o gráfico Y, então é 2 e 4. Então, 2 e 4. O item correto é o item D. O item D é o item correto. Essa questão de número 91, meus amigos, diz assim: sobre a equação exponencial, tá aqui, toda essa equação exponencial, certo? Sobre essa equação exponencial, é correto afirmar. Então, vamos trabalhar essa equação e ver o que nós temos. 17 elevado a 2x mais 13 menos 17 elevado a 26 mais x. Isso é igual a 17 elevado a x menos 17 elevado a 13. Ora, aqui. Então, pronto, estamos observando. Beleza, todo mundo na mesma base, 17. Então, vamos usar um artifício bem simples. Trabalhar as potências. Quando você tem uma soma, trata-se de um produto de potência de mesma base. Então, eu posso escrever 17 elevado a 2x vezes 17 elevado a 13 menos 17 elevado a 26 vezes 17 elevado a x. Repetindo, 17 elevado a x menos 17 elevado a 13. Agora vamos trabalhar o que nós chamamos de fator comum. Quem é comum aqui? Se você observar, aqui eu tenho 2x, aqui eu tenho x. Então, vocês colocam em evidência o fator comum de menor expoente.
17 elevado a 13, 17 elevado a 26. Então, fica 17 elevado a 13. A parênteses. Essa potência dividido por essa, vamos fazer aqui no borrãozinho. 17 elevado a 2x vezes 17 elevado a 13, eu vou dividir por 17 elevado a x vezes 17 elevado a 13. Já dá para notar que nós nos livramos de 17 elevado a 13. E numa divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, quando fazemos aquela divisão, vai nos restar 17 elevado a x. Então, aqui é 17 elevado a x. Mesmo raciocínio. Você tem 17 elevado a 26 vezes 17 elevado a x, vai dividir por 17 elevado a x vezes 17 elevado a 13. Nós já cortamos 17 elevado a x e vamos usar o artifício de divisão de potência de mesma base. Vamos ficar com 26 menos 13. Então, isso aqui nos leva 17 elevado a 13. Então, menos 17 elevado a 13. Fecha parênteses. Essa igualdade continua. 17 elevado a x vezes 17 elevado a 13. Menos 17 elevado a 13. E agora, professor? Se você observar, o que nós temos em parênteses aqui um pouco mais escuro, é igual ao que está depois da igualdade. Então, nós podemos passar toda essa expressão para o segundo membro. Se nós passarmos toda essa expressão para o segundo membro, então nós vamos ter, toda essa expressão para o segundo membro. Vamos ter 17 elevado a x vezes 17 elevado a 13. Segundo membro, 17 elevado a x menos 17 elevado a 13. Denominador passando 17 elevado a x menos 17 elevado a 13. Professor, também eu posso cancelar. Nós podemos cancelar. Essa divisão vai ser igual a 1. Beleza. Então, você poderia, sem problema nenhum, já ter cancelado direto e dizer que essa divisão era igual a 1. Então, nós temos exatamente isso aqui. Nós temos 17 elevado a x, 17 elevado a x, vezes 17 elevado a 13, isso é igual a unidade. 17 elevado a x, mais vezes 17 elevado a 13 igual a 1. Ora, num produto de potências de mesma base, diz a propriedade de potenciação, conserva a base e soma os expoentes. E, no lugar do 1, você pode botar qualquer número diferente de 0 elevado a 0. Pela definição, a elevado a 0 é igual a 1, desde que esse a seja diferente de 0. Bases iguais implica expoentes iguais. Comparação de potências. X mais 13 é igual a 0. Conclusão, o nosso x é igual a 13. Então, nosso x é igual a 13.
Voltando para nossas opções, então nós encontramos x igual a 13 menos 13. A soma de suas raízes é igual a zero. Não, só tem uma raiz. O produto, não. A equação admite duas raízes reais e uma não. A equação admite uma única solução real. Então, está aqui, ó. Ela admite uma única solução real. Essa é a resposta da nossa questão. O valor encontrado para x é menos 13. Então, a solução, uma única solução. Essa foi a questão de número 91. Veja, meus amigos, a questão 92 diz assim: o conjunto de valores reais que satisfazem a igualdade. Então, nossa igualdade é essa daqui. Tem N elementos. Calcula o valor de N. É 12. 12 elevado a x é igual a 6 elevado a x. 12 elevado a x igual a 6 elevado a x. Podemos resolver de duas maneiras, só para mostrar propriedades. No lugar do 12, eu posso escrever 2 vezes 6 elevado a x igual a 6 elevado a x. 2 elevado a x vezes 6 elevado a x menos 6 elevado a x, isso é igual a zero. Bota 6 elevado a x em evidência. Então, eu vou ter 2 elevado a x menos 1. Isso é igual a zero. Se um produto é igual a zero, então implica que cada fator isoladamente é igual a zero. Ou 2 elevado a x menos 1 igual a zero. Nós sabemos que o exponencial sempre é positivo. Jamais ela pode ser igual a zero. Então, implica que 6 elevado a x não pode ser zero. Mas nessa condição aqui, eu posso dizer 2 elevado a x é igual a 1. No lugar do 1, eu posso escrever 2 elevado a 0. Bases iguais implica expoentes iguais. Então, tenho uma solução que é x igual a 0. Temos uma outra maneira de resolver, tá certo? Que é uma maneira bem mais prática. Que maneira prática é essa? Então, veja. Se você tiver a elevado a x, isso é igual a b elevado a x, ora, eu posso ter a igual a b. Ó, se a for b, ok. Mas se o a for diferente de b, para que essa, tá certo? Para que isso seja verdade, tá certo? Se a for diferente de b, para que isso seja verdade, isso só é verdade se o x for igual a zero. Lógico, nas condições de existência. Então, se você tem comparação de potência com o mesmo expoente, tá certo? Comparação de potência com o mesmo expoente, se as bases diferentes, isso só é verdade para o expoente, tá certo? Igual a zero. Então, no caso da nossa questão, nós teríamos, sem dificuldade nenhuma de ver isso. Então, para ser verdade, o x é igual a zero.
Porque 12 elevado a 0 é 1. 6 elevado a 0 é 1. Agora, vale salientar, se por acaso nós tivermos A elevado a x, P elevado a y, tá certo? Ora, também isso aqui é verdade se o x, para ser verdade, uma outra situação, seria verdade para x igual a 0, para y igual a 0. Numa outra questão, nós vamos nos aprofundar bastante nisso aqui. Isso aqui é um pouco mais complexo. Então, vamos ao nosso gabarito. Então, ele diz 0. Mais pacífico, eu não encontrei 0. Cuidado. Olha o que ele está falando. O conjunto de valores reais que satisfazem a igualdade tem N elementos. Então, o conjunto solução tem um elemento 0. Quantos elementos tem esse conjunto solução? Tem um elemento. Era isso que ele perguntava. Ele perguntava, o conjunto de valores reais que satisfazem a igualdade tem N elementos. Calcula o valor de N. Então, tem um elemento. Item correto é o item A. A de alegria, certo? Então, o item correto é o item A. Senhores, é isso que nós desejamos a vocês. Muito exercícios para que, na hora de uma prova, ter o domínio da situação. Até a próxima aula.